Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Esther, capítulo 7. O rei manda executar Amã. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Diga-me o que deseja, rainha Esther. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim, executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Capítulo 8. Um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: Se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Esther os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora, enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei.
Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho, e o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Capítulo 9. A vitória dos judeus. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário, os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades e em todas as províncias do rei Xerxes para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei e, à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parzandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Ester e disse: só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Ester respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mas uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo.
Isso foi feito em todas as províncias, no dia 7 de março, e no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. A festa de Purim. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas, quando Ester foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele, e Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa do Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam uma festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Ester. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Ester confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. Capítulo 10. A grandeza de Xerxes e de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus, que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Amém. Que Deus abençoe você e assim terminamos o livro de Ester. Tchau.